Olá, bom dia. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Sempre nós estamos aqui todos os dias conversando, interagindo, trocando ideias, sempre trazendo aqui pessoas que têm o que dizer para a nossa cidade, para a nossa região, enfim, para os acontecimentos do dia a dia. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, jonasgrebe@ig.com.br. Ou no Facebook, Jonas Grebe. Só você ir lá no ícone de busca, na página do Facebook, colocar Jonas Grebe que você vai encontrar a nossa página. E eu sempre agradeço aqui, vou continuar agradecendo as muitas pessoas que têm entrado lá no nosso Facebook. Eu abri uma página quando eu comecei esse programa 2 meses atrás, pouco mais de 2 meses atrás, e nós já temos mais de 2.000 amigos no Facebook, que mostra que as pessoas assistem, que as pessoas buscam, e isso é muito bom, é muito gratificante. Continue lá dando as suas ideias, fazendo as suas críticas, seus elogios, para nós é absolutamente válido. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei essa personalidade da nossa cidade, hoje trabalhando em Bertioga, mas morando aqui, cuidando aqui das coisas do Guarujá, aqui de Vicente de Carvalho, o reverendo Ivan Pereira Guedes, que é mestrando em Ciências da Religião, lá no Mackenzie, em São Paulo, uma pessoa de um nível intelectual altíssimo e que com certeza vai agradar muito a todos vocês que estão nos assistindo. Como vai, reverendo Ivan? Rapaz, estar aqui com você é sempre bom, viu? É bom para nós ter o senhor aqui. O seu programa tem sido bem falado, né? É Graças melhor do que mal falado, né? Que é melhor do que mal falado. Mas o pessoal tem gostado muito da forma como você aborda os temas, essa forma espontânea, não tão preso a um formato, né? E o pessoal tem falado boas coisas, viu? A ideia aqui não é entrevistar, até porque fica uma coisa meio cabotinista, né? Comentar mesmo, você né? vai e tal. Não, é bater papo, é conversar, é trocar ideias, é saber o que as pessoas pensam, né? Mas, começando aqui com os nossos questionamentos, pastor, tem aí um caso emblemático de uma família toda assassinada em São Paulo, né? Eu vi ontem. E o menino diz que estava na escola, veio para casa, matou todo mundo, mas aí o menino está morto, com a arma embaixo da barriga e tal. Eu estudo crime há mais de 40 anos, eu passo a minha vida estudando crime, e eu me dou o direito de não acreditar na versão oficial, se bem que, né, nós teremos aí perícias, coisas que vão. Mas como é que o senhor viu isso? Olha, com muita tristeza, né? Eu acho que é chocante para qualquer pessoa tomar conhecimento de um ato tão brutal como esse, seja do próprio garoto ou seja de outra pessoa, o que é um tanto complicado, porque, segundo a informação que nós ouvimos, não há nenhum vestígio de uma entrada forçada na casa, né? E o tiro foi um tiro de cada vez, né? Então, mas só, né? Uma arma .40, né, para quem conhece arma, ela pesa aí em torno de 800 gramas a 1,2 kg, depende do carregamento. Uma criança de 12 anos, no impacto dela, pastor, é um impacto de 22, 24 quilos, né? E ele acertar todos de forma absolutamente idêntica, e ele acertar a própria nuca, a própria cabeça, sendo que ele era destro e o tiro foi do lado esquerdo, é um negócio complicado, viu? Mas não somos nós que vamos investigar. Mas que é triste e é chocante, né? Quem colocou essa hipótese, que são hipóteses, né? Mas foi o próprio colega de farda, né? Então, pastor, mas aí está o primeiro erro, né? Erros que não deveriam ser cometidos num caso como esse. Primeiro erro, por quê? Porque nós temos um DHPP. Nós temos uma delegacia de proteção à pessoa que é especializada, que tem um belo corpo de peritos. Então isso deveria ter sido levado às claras para a Polícia Civil. A Polícia Civil deveria ter feito toda uma investigação e dado um veredito. Olha, foi isso que aconteceu. Quando um colega de farda, no caso um coronel, se arvora na condição... E já coloca uma hipótese no ar, e já coloca como definitivo, olha, aconteceu isso. A mim gera desconfiança, porque é óbvio que o Estado tem interesse em preservar até a corporação, porque já pensou se você sai dizendo, o crime organizado entrou na casa da família de um policial e dizimou a família toda? É uma coisa difícil para segurar, principalmente no momento que o governador do Estado vive hoje.
que ele está aí meio acuado com várias denúncias, não é isso? Tem a questão do carro, né, que precisa ser explicada como é que o carro foi parar lá se todo mundo estava em casa. Né? Então, e Perto bem da estacionado, pô, Perto da tem escola. 12 anos, bem estacionado, direitinho, sem... Tem câmera lá, né? Eles Né? vão tentar ver se estava funcionando, né? Então, precisa ver se vai ter interesse também, né, pastor? As câmeras aqui funcionam só quando Quando sequer interessa. funciona, né? Quando interessa. O Pastor, rapaz lá do Rio de Janeiro lá também tinha as câmeras, só que estava quebrada. Naquele horáriozinho. naquele horário foi desligado. Pastor Ivan, nós tivemos, do dia 1º de janeiro de 2001, isso dados oficiais, tá, pesquisados pela BBC Brasil, ok? Nós tivemos, do dia 1º de janeiro de 2001, é o início do século, né? Certo. Até hoje, 1.090.000 homicídios no Brasil. Mais do que a soma da guerra da Chechênia, do Iraque, da guerra lá de Angola. Se soma todas essas guerras, não dá 1.090.000 mortes. 1.090.000 homicídios. É o fim da sociedade, pastor? Não, não é o fim da sociedade, mas que vai ficar cada dia mais complicado se viver na sociedade com esse desequilíbrio tão violento que nós temos, né? Em que algumas pessoas têm muito e outros não têm nada. Esse desequilíbrio ele vai sufocando as pessoas, né? A sociedade ela está gritando. O pessoal deu um ameaço aí, foi às ruas, e coisas que não se votavam há 10, 15, acho que até 20 anos, leis que estavam paradas lá, foram votadas. É uma coisa assim estranha, né? Como é que o Congresso vota algo que está lá há tanto tempo em um mês? Mas vota coisa ruim também, hein? Ontem o Congresso aprovou essa questão das emendas dos parlamentares, que hoje você aprova uma emenda financeira para uma determinada área, e isso fica dependendo de sanção presidencial. E eles fizeram ontem uma lei, e o Senado aprovou a toque de caixa, dizendo que as emendas têm que ser atendidas imediatamente, não pode mais ficar... Quer dizer, eles votam coisas ruins também. E outra coisa, pastor, fala muito em reforma política, mas até agora o que apresentaram não é reforma política, é reforma eleitoral. O Brasil não precisa de reforma eleitoral. É bom ter uma reforma eleitoral? É bom, mas não precisa. Precisa de reforma política. Mas não vai fazer, Jonas, porque eu cresci ouvindo essa frase. Antes de 64 se falava disso, depois, num retorno da democracia, era a primeira coisa que se falou, só que nunca fez, porque não interessa para quem está no poder ou quem pretende chegar no poder essa mudança. Interessa para a população, mas a população no Brasil conta muito pouco, a não ser se ela for à rua. Se ela for às ruas, aí os caras votam. Mas ir à rua com um propósito, né, pastor? Sim, se ela for à rua com esse propósito, aí muda. Se não for, não muda, não adianta. Político tem medo de povo? Tem, ué. Lógico. Quem elege ele são as pessoas. Tem muitos que não vão ser eleitos, né? Já sabem disso. Né? Agora, o senhor está aí fazendo mestrado O Sarney já está fazendo campanha em outro lugar já. Rapaz, você sabe que ontem disseram... Ontem eu fiquei impressionado. Ele disseram que o quem Sarney... não ia ganhar mais aqui, ele já está preparando a campanha dele. Ontem... Outra esfera. Ontem, se eu não me engano, foi o Kibiloco, se não for, me desculpe, aí estou dando crédito errado, acho que foi o Kibiloco ontem, disse que o Sarney já está conseguindo desviar dinheiro público sem a ajuda dos aparelhos. Sem a ajuda dos aparelhos é já bom, pensou, hein? Rapaz? Já está conseguindo. Já está conseguindo desviar dinheiro público sem a ajuda dos aparelhos. Muito bom. O Genuíno também tá. Acho que não vai pagar a pena, não, hein? Está aí no hospital com aneurisma no coração. Ontem deu aneurisma cerebral também. Eles perceberam que não iam ser mais eleitos, já estão preparando campanha em outro lugar, em outra esfera. Meu Deus, pastor. Inclusive receberam um e-mail lá do inferno falando para os caras postergar a morte dessa turma, porque eles estão ampliando a ala. Não cabe mais. Não cabe mais. Não cabe mais. Pastor Ivan, o senhor está fazendo mestrado lá no Mackenzie, né? Ciências da religião. Isso. Muito bem. Então, nada melhor do que falar de educação. Tudo isso, 1.090.000 assassinatos no Brasil, sendo que Alagoas, Espírito Santo, Pará, Pernambuco e Amapá são líderes absolutos, né? Por incrível que pareça, o estado de São Paulo é o 4º mais seguro do Brasil, né? Perde para Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Paraná. Porto Alegre, perdão.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu acho que eu misturei as Mas bolas se você pegar aqui. a população São desses Paulo é o quatro, quarto... Não, vamos falar em per capita, né? Assassinatos por 100 mil, ok? Certo. Então, São Paulo é o quarto mais seguro do Brasil. O mais seguro é o Rio Grande do Sul, o segundo é Santa Catarina, o terceiro é Paraná. São Paulo é o quarto mais seguro do Brasil. Os mais violentos, Alagoas é o mais violento, seguido de Espírito Santo, o segundo mais violento, Pará o terceiro, Pernambuco o quarto, Amapá o quinto estado mais violento, ok? Isso tem a ver com educação? acho que tudo tem a ver com educação. Tudo. E na sua opinião, por que não se investe em educação nesse país? Por que se é tão contra a educação, principalmente quem está no poder hoje? Se falar que não tem verba, é mentira. Nós arrecadamos já mais de 1 trilhão, não foi? 1,5 trilhão. 1,5 trilhão. Então, verba tem, são destinadas por lei, não é? São destinadas por lei, porcentagens. Tem essa questão aí, se vai entrar, se não vai entrar, os royalties do petróleo. Quer dizer, você vai engordar isso. Que primeiro tem que ter o petróleo, né? Porque isso é do pré-sal. Ah, sim, mas aí os caras fazem parecer que tem, né? Faz parecer que tem. É. Tá? Que aquela autossuficiência de petróleo que o outro governo disse que conseguiu, era mentira. A questão é mais antiga do que quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? A verba vem, só não chega aonde tem que chegar. A minha irmã é coordenadora pedagógica, minha esposa também trabalha em escola, minha mãe trabalha em escola. Minha esposa trabalhou em escola há 30 anos. Então ela sabe o dia a dia de uma escola, como é que é, como que a diretora, muitas vezes o diretor, no caso, tem que fazer milagres para poder manter a escola no mínimo necessário. As verbas de escola, quando chegam, por exemplo, se você vai consertar esta mesa, ok. Você não pode, mesmo que for uma emergência, você não pode pegar a verba da mesa para consertar outra coisa. Você tem que consertar a mesa. Quer dizer, a diretora não tem nenhuma liberdade. Não tem autonomia. Exatamente. A verba, quando vem, já vem especificamente para aquela vidraça. Se for outra que quebrou um dia antes e está atrapalhando toda uma sala de aula que não pode ter aula, ela não pode pegar daquela vidraça e pôr na outra. Quer dizer, então ela tem que fazer mágica. As verbas são pequenas, que chegam. Há muito intermediários, né? E onde há muito intermediário. O dinheiro vai escoando pelo caminho. Não chega na ponta. Não chega. Avançamos muito, né? O senhor acha? Avançamos muito. Eu acho que sim. Acho que nesses últimos, desde o Fernando Henrique para cá, nós avançamos bastante. Por quê? Não é à toa que você começa a ter essa consciência política, né, maior. Porque hoje você tem um número de pessoas que vai a uma faculdade. A faculdade é ruim. Tudo bem, mas é uma faculdade. Mesmo que o cara faça um curso fraco, aqueles que têm uma certa qualificação, a mente deles se abre. Mas, né? pastor, nós temos falado aqui, isso é dado oficial do IBGE, 34% das pessoas no Brasil formadas em curso universitário, 34% são semi-alfabetizadas. Não tem alfabetização plena. Sim. Se não tem alfabetização plena e tem um diploma universitário, como é que vai servir ao país, ao Estado? Eu entendo isso, João, mas eu estou falando que... Ou é melhor ter o diploma mesmo sendo semi-analfabeto? Não é isso, mas eu estou falando, mas mesmo os outros, vamos supor que 70% daquela turma que se formou seja fraca. Aí você teve pelo menos 30% que tem a sua mente ampliada, né? a sua concepção de sociedade, de mundo, amadurecida. E sempre tem professores que são mais qualificados, mesmo numa faculdade fraca, né? Certo? Hoje, por exemplo, uma faculdade tem que ter um mínimo de mestres e doutores, né? Que há uns tempos atrás... Não, hoje é obrigatório. Tinha, então. E antigamente não, né? O cara era bacharel em qualquer coisa. Amigo do diretor da faculdade dava aula. Agora não, o cara tem que ter mestrado. Quer dizer, você vai atarrachando, né? Colocando torniquete. Até que chega num patamar razoável, né? Mas não é só aqui. Nos Estados Unidos você tem 200 mil universidades. Agora, se você peneirar, sobra quantas? Sobra 2 ou 3. Certo. Mas os caras se formam lá também. E se formam muito mal formado também. Na Europa, a mesma coisa. A questão é da grade curricular, principalmente no fundamental? Não se põe muita matéria inócua e se deixa de ensinar o principal para as crianças? Eu creio que sim. Há toda uma estrutura meio um tanto arcaica, né? Há professores arcaicos, né, dentro do sistema. Os
professores são muito resistentes. Eu falei isso uma vez num curso que eu estava fazendo na Universidade Metodista de Piracicaba, e eu quase apanhei, porque eu era um dos poucos que não era docente. E a minha irmã é coordenadora pedagógica. Então a coordenadora chega, pede para o cara ler um texto, ler um capítulo de alguma coisa para discutir na aula, porque ele não faz isso de graça. Não é voluntário, ele recebe para fazer isso. Para fazer isso. Mas sabe o que o cara faz? Ele vai corrigir prova. A coordenadora está falando e o cara está corrigindo prova. Quer dizer, se o aluno fizer isso na aula dele, ele vai brigar com o aluno. Mas na hora que ele tem que ser um aluno, tem que ser um ouvinte, ele não quer ser ouvinte, ele já sabe, ele não quer mudar. Chega numa escola municipal, estadual, que seja, pública, e implanta um sistema novo para você ver o que acontece com você. Chega lá um diretor, ó, nós vamos mudar aqui, a sala de aula vai ser assim, assado. Ele não fica, porque simplesmente os caras vão chamar o sindicato, eles vão fazer uma greve e vai parar a escola. Então, teria que ser uma mudança geral, né? Do currículo. De baixo para cima. Mas dos docentes. Os novos docentes teriam que ingressar nesse novo sistema. Até que esse sistema antigo morra e o novo sistema seja implantado. O Paulo Freire, né, acho que morreu, sim. Morreu, tadinho, triste, porque tudo aquilo que ele sonhou e que ele tentou colocar em prática em São Paulo. Mas muito do que ele idealizou está em vigor. Ele, Cristóvão Buarque, sim, mas são nomes da educação, né? Por que o Cristóvão não tem um prestígio nesse país que ele merece, né, rapaz? Uma sumidade, né? Um cara... ele brigou com o presidente Lula, né? Ele quis fazer educação no Brasil e não interessa. Exato, mas não interessa. É isso que eu estou falando. Ele quis educação no Brasil. O sistema não quer. O sistema não aceita educação. Não aceita, porque sabe o quê? Qual foi o educado não vota nele? Quando se implanta uma ditadura, qual é a primeira coisa que se faz? Muda-se a grade. Tira-se qualquer matéria que faz você pensar vira subversivo. Não é? Qualquer matéria que faz pensar. Você tinha filosofia, né? No colégio. Tinha. Tiraram. Os professores de história sumiam. Tinha o SPB, Organização Social e Política do Brasil. Quanto eu aprendi em OSPB. Exatamente. Então você vai... não adianta. A educação é fundamental. Agora, o sistema não quer mudar. Não é? Os alunos é o de menos, tadinho. O que uma criança... Nada, vai lá e submete. Não é? Agora, depois que formou a cabeça, o que o filósofo falava? Me dá uma criança para me criar até os seus 8 anos, depois eu devolvo para você. Pode fazer o que você quiser. É muito boa a conversa sobre educação. Continuamos no segundo bloco. Do Jeito do Jonas, o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Volta já. A CFA Soluções é uma empresa especializada em cálculos judiciais e extrajudiciais. Atuando no mercado há mais de 5 anos, possui uma vasta experiência em reduzir o valor de parcelas de veículos, cartões de crédito, financiamento de casas, empréstimos, entre outros. Fazemos laudos em ações trabalhistas e cíveis. Para empresas, temos os serviços de planejamento tributário e parcelamento compulsório. A CFA Soluções do Guarujá fica na Avenida Ademar de Barros, 1347, Sala 51A. Telefone 33414746. O programa do Jeito do Jonas volta para o segundo bloco. Uma honra muito grande estar aqui todos os dias falando com você, falando de assuntos interessantes. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br ou pelo Facebook, é só colocar Jonas Grebe lá no ícone de busca que você vai encontrar e vai estar participando conosco lá no Facebook, dando suas ideias, sugestões, críticas, comentários, enfim, à vontade. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu trouxe aqui o Ivan Pereira Guedes, que é pastor presbiteriano, hoje dirigindo a comunidade lá em Bertioga, e também é mestrando, está terminando agora
o mestrado lá na Universidade Mackenzie, fazendo Ciências da Religião, e nós estamos falando muito sobre educação, sobre esses acontecimentos, principalmente da violência que é gerado pela educação, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Reverendo Ivan, no meu tempo de escola, eu fiz primário no final da década de 50, né? Não foi ontem, faz tempo, né? No meu tempo de escola havia uma disciplina, uma rigidez, que era quase que uma ditadura na sala de aula, onde você era tratado pelo professor como alguém que estava lá submisso a ele e para aprender de qualquer jeito. Hoje, inverteu o papel, o professor está na sala e nós, alunos que éramos reprimidos pelo professor, principalmente na parte disciplinar, hoje os alunos é quem reprime o professor, manda o professor calar a boca, vai para cima do professor. E na minha época também, se tivesse uma queixa para a mãe de que eu aprontei na escola, eu teria um problema sério em casa. Hoje, se chegar uma denúncia em casa que o menino teve um problema na escola, a mãe vai lá bater no professor. Onde é que vai chegar isso? Professor e pastor e fã? Depois dos policiais, se eu não me engano, não tenho certeza, mas depois dos policiais, o maior índice de profissionais doentes, com todo tipo de síndrome que você possa imaginar, são os professores. Esquizofrenias profundas. Ninguém quer ser professor. Você vai ter um problema muito sério, porque as pessoas estão abandonando a carreira de professor. Antigamente, você ser um professor era um status, né? Só para dar um adendo, os médicos abandonaram a carreira de pediatra. Sim. Não existe pediatra, mas é dificílimo se encontrar um pediatra. E os professores estão doentes. Estão doentes. Eu vi uma cena, tempo atrás, de uma mãe, a mulher era enorme, essa é a irmã do Maguila, e ela chutava a porta da sala da diretora, porque... Eu vi essa cena. Você viu? Rapaz, até hoje, ainda, você vê, foi tão impressionante para mim. Eu fico imaginando essa diretora lá dentro da sala. Quer dizer, como é que essa mulher uma educadora. Como é que ela vai entrar numa escola com toda a tranquilidade para exercer a função dela depois de uma cena dessa? Nem nós que somos homens, acho que a gente não entraria. Então é muito difícil, né? Precisaria fazer um retorno para ver aonde que começou esse negócio. Por quê, né? O diretor, a professora perdeu totalmente a sua autoridade dentro de uma sala de aula. Eu sou um pouquinho depois de você, mas quando o diretor entrava, na minha época, o professor nem tanto mais. Mas quando o diretor entrava, nós ficávamos em pé e só sentava quando ele ou a diretora autorizava a sentar. E segunda-feira só ia para a sala de aula depois de ir no pátio cantar o hino nacional. Né? Quer dizer, você vai perdendo esses valores. Na transição, pastor, na transição da ditadura militar para a democracia, alguns debilóides que assumiram a educação no Brasil começaram a descontar o prazo de repressão dos 20 anos de ditadura na educação. Aí, cantar o hino nacional era crime. Era crime, na transição, já antes mas se não fosse o hino nacional, nós não tínhamos ganhado essa copinha aí, né? Então, o hino nacional era crime. Organização Social e Política do Brasil era crime. Isso era coisa de direita. O hino Cantar da bandeira nacional era coisa de direita. O hino da bandeira. Hino da bandeira, né? Eu aprendia hino da República, hino naval, né? O cisne branco, noite de lua, a gente aprendia na escola. Aí tudo isso passou a ser praticamente um crime. E aí você vê o americano cantando o hino nacional deles até quando faz aniversário, né? Nós perdemos essa questão de brasilidade. Tinha lá aquele Demidino que dizia eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Foram execrados pela esquerda brasileira e hoje, né? Hoje nem tanto, mas há 2 anos atrás, a própria esquerda brasileira começou a correr atrás disso de novo, querer resgatar, né? Até o ame ou deixe do Geisel, já tem gente hoje aí do governo falando. Mas soa falso, né? Forçado. Soa falso. Então, o que houve, pastor, que nós perdemos essa referência educacional foi porque algumas pessoas despreparadas, na época, pregaram isso. Há tempo de corrigir? Mas é um processo lento e vai demorar para corrigir. Mas a população em si,
ela é mais sábia do que os seus dirigentes. Graças a Deus por isso. Eu acho que a prova dessas caminhadas, dessas passeatas, é a ponta do iceberg, uma mudança muito mais profunda e ampla que nós vamos ter a partir do ano que vem. Eu acho que a eleição do ano que vem vai ser uma eleição diferenciada. Pode ser um marco. Vai ser diferenciada. Eu creio nisso, eu creio piamente nisso. Eu acho que esse sossego que as passeatas tiveram, elas são proposital, ou seja, percebeu-se que pessoas estavam se infiltrando nisso. Os meninos que coordenaram isso são meninos muito inteligentes, você percebe. Não tem aspirações políticas, que nem os Lindberghs da vida. Meu Deus, candidato a governador no Rio de Janeiro. Um cara perigosíssimo, né? Como toda essa turma que veio de lá, daquela época, são perigosos, são pessoas maldosas, pessoas que trazem um rancor muito grande dentro dos seus corações. E é que nem você falou, vai canalizar isso de alguma forma, né? Vai canalizar isso. Então, pastor, mas aí você veja, ficam poucas opções para o eleitor, para o povo em geral, a menos que você tenha uma mudança mais profunda. Porque você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter dois candidatos, né? Um do Cabral, que está aí, que é um desastre. E o outro, Lindenberg Farias, que está aí, que é um desastre. E o povo vai ter que escolher A ou B. Você não tem opção. Não se lançam coisas novas, não se lançam cabeças novas. Mas eu acho que a população tem que entender o seguinte. Você pode pôr quantos governador, quantos prefeitos, quantos presidentes da República, honestos, sinceros, cheios de boa intenção, no Brasil todo. Se você não mudar os que formulam as leis e os que realmente mandam nesse país, que é os congressos, as câmeras... Mas a questão é filosófica, pastor? É uma questão que está enraizada no político brasileiro, né? Que é a famosa frase do Gerson, o negócio é levar vantagem em tudo. Então, ele está lá para levar vantagem, ele não está lá para fazer as coisas como tem que ser feita. Tem modelos em outros países, né? Onde, por exemplo, os vereadores não ganham nada, né? Eles são representantes da população, eles ganham lá uma verba de ajuda para cobrir as suas despesas nos dias, né, em que são sessão, chamados para trabalhar. Mas aqui no Brasil, desde não sei de quando, o cara ganha, e ganha muito bem, né? Até há 10 anos atrás, em alguns municípios ainda existiam os vereadores voluntários. Hoje não existe mais, mesmo que seja uma verba pequena, em cidades pequenas, mas todos ganham. O brasileiro é movido a dinheiro, tudo tem que ter. O brasileiro ou o ser humano? Bom, eu não conheço. O ser humano é movido a dinheiro, Eu não pastor. conheço outras culturas. Não, eu estive uma época da minha vida em Nova York, né? Fiquei lá 11 meses em Nova York. Eu acho que é pior que aqui. Tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Eu conheço uma parte da Europa, o americano tudo é tem dinheiro. isso, né? Você não tem mais o conselho tutelar, não é? Existe, o conselho tutelar existe. Então. Mas é pago. Antes não era. Então Antes ninguém não queria era. ser. Se achar, sobrava vaga. Sobrava vaga. Hoje os caras se matam. Mistura política com isso, política Tem. partidária. Tudo. E o cara, mas por quê? Acho que estava 2.500, não sei se está mais. Mais ou menos isso. Não é? Então virou emprego. Pastor, problemas. Soluções. Por onde que nós vamos começar? Né? O senhor que é um filósofo, que é um mestrando lá do Mackenzie. Vamos ficar lá só. O senhor que é um pastor. Por onde passa a solução? O senhor é casado com uma educadora, eu sou casado com uma educadora. A solução, ela está na célula máter, né? Se você não formar boas famílias, famílias estruturadas, famílias que tenham referenciais, bons referenciais, a formação está ali. Pastor, eu já falei aqui. Você viu a menina que teve o filhinho, escondeu a gravidez todinha da família, foi ao hospital, foi no banheiro do hospital, teve o bebê, jogou o bebê fora, no lixo, voltou e falou que estava tendo uma hemorragia. O filho dela é um lixo, imagina ela. Não, mas por que essa menina escondeu a gravidez da família? Medo. Eu fiquei mais triste com esse caso dessa... É absurdo, lógico. Você fica chocado, mas a menina, ela tem estrutura psicológica para isso? Ela foi lá para se livrar daquele problema. Sim. Ela poderia até ter feito até um aborto anterior,
desses doidos de açougueiro por aí, Isso. ela ainda conseguiu levar a gravidez até o fim. Só que na hora que ela viu aquela criança, o que ela pensou? Meu pai vai me matar. Sim. Mas qual Nós que- tivemos um caso recente, até que... Meu tempo está acabando. Nós tivemos um caso recente que a moça só descobriu que estava grávida no dia do parto. Foi com dores para o hospital e agora recente, Já nós ouvi ajudamos falar isso. de coisa Então assim. é uma coisa Teve uma que ganhou no terrível. avião, né? Faz tempo. É terrível. Então, mas a solução, Jonas, está na família. Se você tiver famílias Sem família, nada. estruturadas, ótimo. Se você não tiver famílias estruturadas, fica difícil. Pastor, tempo é inexorável. 30 segundos para falar tchau. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com você, Jonas. Deus abençoe a sua vida, abençoe esse programa e continue assim, trazendo esses temas, esses assuntos que precisam ser discutidos de uma forma tranquila, de uma forma, como que a gente poderia dizer, despolitizada, né? Sem compromissos com outras Sem coisas. viés. Tá aqui. Muito bom. É muito bom estar aqui, viu? A honra é Parabéns. toda minha em recebê-lo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.